Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Boa noite, começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com a chefe Juliana Becker. Boa noite, Juliana, como você está? Boa noite, Luiz, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui conversando com você essa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Juliana, eu fico muito feliz quando participa gente diferente, porque a sua formação, para a gente, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porque, por exemplo, você é uma chefe de cozinha que resolveu montar um projeto digital, que desse projeto virou um e-book. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi a construção desse projeto. Fala para a gente como que ele surgiu. Então, Luiz, na verdade, eu sou formada em gastronomia e eu fiz a minha especialização em confeitaria francesa. E depois dessa minha formação, eu comecei a dar aula de culinária para crianças. Assim que meu filho nasceu, a gente montou um curso, um grupo de crianças na cozinha. Até então, era um projeto com aulas presenciais, porque eu cozinhava muito com meu filho quando eu era pequeno, quando ele era pequeno, na verdade. Eu tinha os meus sobrinhos que adoravam participar dessas brincadeiras na cozinha. Veio então o curso de culinária para criança. E daí veio essa ideia de cozinhar com as crianças, e até então em formato presencial. A gente tinha turminhas, toda semana a gente fazia uma receita diferente e era muito, muito gostoso. Então, veio a pandemia em 2020. Não. Foi quando a gente lembra, logo no início, em março, abril, Exatamente. que fechou tudo, né? E as escolas fecharam, a gente teve aquele momento de reclusão, de fica em casa. E então, por inspiração de outros chefes de cozinha, que foram para o digital, a gente começou a fazer as nossas aulas online. Foi daí que veio o Mini-Chef. Imagino, porque uma coisa que eu penso é o seguinte: a cozinha é difícil de adaptar, porque uma coisa é você ver a pessoa fazendo, e outra coisa é aquela movimentação da cozinha, medida. Me conta um pouquinho como foi a sua experiência de fazer essa migração para o digital, e depois disso, o Mini-Chef, como que ele foi surgindo na sua carreira? Como que ele foi se estruturando? Conta pra gente, Ju. Então, logo que instaurou aquela pandemia e a gente teve que ficar em casa, uma das minhas grandes inspirações é um chefe de cozinha de Belo Horizonte, que eu sou muito fã, particularmente, é o Léo Paixão. Ele, nessa época, ele começou a fazer umas transmissões pelo Instagram, e então ele criou um quadro em que ele vendia uns pacotes com umas receitas que ele elaborava com antecedência, chamava Cozinhando com Paixão. Então, as pessoas adquiriam esse menu, né? E então ele fazia uma transmissão ao vivo, pelo Google Meet, eu acho, ou pelo Zoom, Sim. Eu não lembro direito. Então, e as pessoas que adquiriam esse menu cozinhavam ao vivo com ele. Ele na cozinha da casa dele e as pessoas na cozinha de casa, e eles faziam juntos as preparações. Ele ia dando as coordenadas e as pessoas cozinhando. Falei assim, Te gente, copiavam, né? Que interessante.
Então ele fazia junto, ele ia cozinhando, as pessoas iam cozinhando também. E eu falei assim, gente, que ideia sensacional. Vou fazer isso com as minhas crianças. Então, eu montei um grupo de WhatsApp com as mães dos meus alunos que na época eram presencial. Sim. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer uma receita, vamos fazer um bolo. Tá? Era uma receita bem simples na época, era uma coisa bem simples mesmo, uma preparação muito tranquila de fazer. Entendi. Então, nesse grupo do WhatsApp, eu mandei a lista de ingredientes, mandei as quantidades que a gente ia usar e falei, gente, separa os ingredientes em potinhos, na quantidade que está escrito na receita, e às quintas-feiras, 7 horas da noite, eu vou mandar um link para vocês e a gente vai entrar ao vivo. Eu vou fazer a receita aqui em casa e vocês, junto com as crianças, vão seguindo passo a passo. E a gente faz junto. Luiz, deu tão certo, mas legal. tão certo. Foi a coisa mais linda do mundo que eu Imagino. nem imaginava. Assim, e o mais legal é porque como a gente estava naquele auge daquela tensão de pandemia, Exatamente. todo mundo em casa, a gente tem esse momento de descontração com as crianças. Um momento de lazer com a família, né? Exatamente. Os pais ficaram maravilhados e eu também, porque eu não esperava que daria tão certo assim. E foi muito bacana, porque aí eu passava as instruções, eu pedia para o papai e para a mamãe para estarem por perto, mas para deixarem as crianças fazerem. Entendi. Porque assim funcionava as aulas presenciais. Eu dava as coordenadas e as crianças faziam do jeitinho delas. Então, não tinha problema derramar, cair um pouquinho para fora, misturar todo desajeitado. Não tem problema. Entendi. Vamos fazer que vai dar certo. Então, assim, a gente não usa até hoje no meu curso, nas receitas do livro, na verdade, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, não precisa de eletrodoméstico. Bem, como que eu posso falar? Utilizando as mãos mesmo para fazer todo o processo. Bem manual, bem simples mesmo. E aí, a gente fez essa primeira transmissão. Na primeira aula, eu acho que eu tinha 5 crianças ao vivo comigo. Entendi. Era o Theo, meu filho, estava comigo. Isso. E uma sobrinha, uma amiga, e os alunos da aula presencial, só. E aí, foi um sucesso. As mães começaram a colocar no Instagram que tinham cozinhado comigo e tinha feito um bolo delicioso. Na semana seguinte, alguém pediu para participar também, eu deixei. Na outra semana também. Eram gratuitas as aulas. Ai, que legal, gente. Eu não cobrava nada, era gratuito. A gente fazia porque a gente não tinha, assim, né? Tava naquele momento tão difícil que vamos descontrair. Vamos criar uma dinâmica. Exatamente. E aí, toda semana, aparecia gente nova no nosso projeto. E assim nasceu o Mini-Chef. Nossa, que coisa boa. Ô, Juliana, me conta um detalhe que agora eu fiquei curioso, que é o seguinte, quando a criança terminava de fazer, experimentava, ela ficava com uma outra sensação de realização? Como que você sentia pela distância? Porque, querendo ou não, tinha uma certa distância, mas a gente, pela câmera, a gente acaba pegando o jeito. Verdade. E assim, o mais interessante, quando o bolo saía do forno, né, que foi a nossa primeira receita, eles ficaram encantados. Imagina, assim, coisa boa. Mãe, eu fiz um bolo. E o bolo saiu lindo, sabe? Saía lindo do forno. Imagina. Então, era a coisa mais linda do mundo, porque eles ficavam muito, assim, contentes de terem conseguido fazer uma receita sozinhos, porque pela sensação que eles têm, eles realmente fazem a receita sozinhos, porque eles misturam os ingredientes sozinhos. Né? Eu vou dando as coordenadas, mas eles misturam sozinhos, então eles fazem a receita realmente. E eles ficam encantados.
Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Nossa, que coisa boa. Eu acho que ver essa sensação é muito significativa, porque eu falo que assim, cada pessoa viveu uma situação da pandemia. Teve gente que viveu ansiedade, teve gente que viveu solidão. E assim, a gente fez milhares de coisas para poder superar. E graças a Deus eu tô vendo que houve soluções criativas assim fantásticas. Eu fico muito feliz quando eu vejo um projeto desse tipo. Aí, Juliana, você me falou que surgiu o Mini-Chefe, né, nesse contexto. Quanto tempo que esse contexto durou para você até ele virar um e-book? Que foi Então, assim, aonde eu conheci o seu projeto. Luiz, e assim, a gente vai falando de como as coisas acontecem e parece que foi ontem, né? Exatamente. Mas não, é um processo bem longo, assim. Desde quando a gente começou o projeto, o Mini-Chefe, ele surgiu em 2020. Sim. Então, até hoje, que agora ele saiu tá no papel, ele saiu de verdade, ele foi lançado, foram 3 anos de muito 3 trabalho. anos, olha só. 3 anos. Não é uma coisa simples, porque Não. 3 anos uma coisa que eu brinco, é um processo de validação de uma ideia. E me conta, Juliana, para você montar esse e-book, como que foi o seu processo criativo? Você testou as receitas para ver se todo mundo se adaptava, ou você pegou as mais fáceis? O que você foi fazendo até você separar essa quantidade para fechar esse e-book? Essas E por que 25 você escolheu, receitas, né? Isso. Na verdade, essas receitas, todas elas foram preparadas por crianças, por mim, durante esses 3 anos. Então, foram receitas que realmente foram trabalhadas, realmente foram preparadas, são receitas e são as receitas que as crianças me pediam depois. Que a gente fazia, eu falei assim, tia Ju, você tem aquela receita daquele bolo que a gente fez na aula? Eu queria fazer para minha avó. Eu falei assim, tenho sim. Aí eu tinha salvo, né, assim, no histórico do grupo do WhatsApp, no meu caderninho, que eu ia bolando as receitas, que eu ia adaptando, que eu pegava uma receita na internet, aí eu adaptava um pouquinho, tirava os eletrodomésticos, colocava um outro ingrediente para ficar mais fácil a mistura. Então, as crianças foram pedindo as receitas de novo e eu fui repassando. Eu falei, gente, olha aí uma ideia para eu montar um livro, né? Porque todo mundo me pede a receita outra vez. Que coisa boa. E aí eu fui guardando as receitas e aí eu fui montando um caderno. Na verdade, se eu mostrar para vocês o caderno, ele é todo manual desse livro. Tudo com a minha letra, tá lá escrito, as quantidades, o tanto que muda e tal. E aí eu fui repassando as receitas e ao mesmo tempo guardando e falando assim, essa receita foi muito bem aceita. As crianças gostaram muito dessa outra. E fui guardando. Então eu fui falando assim, gente, eu vou montar um livro. E aí eu fui né, juntando uma coisinha na outra e fui bolando esse livro. Nossa, que fantástico. Não, porque eu quando eu vi o seu livro, eu fiquei apaixonado. Quem foi eu acho que quem fez a parte de revisão, acho que foi o Peter ou então Miller. Eu lembro que quando eu vi o material, eu falei, gente do céu, que material bonito. Aí eu queria até te perguntar como que foi o processo
para você escolher a pessoa que ia montar o seu livro? Você chegou a fazer uma pesquisa? Porque, gente, tem fotos maravilhosas. Se depois você puder mostrar, Juliana, a capa para o pessoal ver, porque o pessoal vai ficar Ah, bem encantado. aqui, tá até aqui comigo, olha lá. Olha que Exatamente, que lindo. ele é Ele é muito muito lindo, bonito, né? É, exatamente, lindo. é. E assim, tem muita coisa bonita dentro desse livro. Eu queria que você me falasse como que foi como que você escolheu o designer para poder montar o seu material, como que foi selecionada as fotos, se você se você precisou fazer, opa, eu preciso tirar foto assim, que é para chamar a atenção. Conta pra gente como que foi esse processo, porque o pessoal deve estar curioso. Então, aí eu pensei, saiu essa ideia, eu falei assim, gente, eu vou escrever um livro. Como a minha grande ambição na época, assim, com as aulas de culinária, é dar Isso. autonomia para as crianças, para que elas façam a receita. Porque a gente vê, Luiz, muitos livros por aí de receitas para crianças, mas não feita para a criança fazer a receita, né? Entendi, tem um A gente certo grau de dificuldade. os livros de receita que a gente tem para criança são todos muito escritos. E então são para os pais prepararem as receitas para as crianças, mas não para as crianças fazerem a receita. Entendi. E o meu foco era montar um livro em que a criança tivesse autonomia para fazer a receita. Falei assim, gente, eu vou fazer um livro todo ilustrado. Eu preciso que o livro seja todo desenhado. Depois eu vou até mostrar uma página do livro para Pode vocês ficar à vontade, tá? Para verem, se né? mostrar o Deixa eu pessoal, até porque o pegar pessoal tá curioso. Dá para mostrar rapidinho, não dá? Pode mostrar, pode ficar à Então, vontade. olha, o livro é todo ilustrado. Deixa eu arredar para cá. Aí. Todo ilustrado, tá vendo? Ele é com os ingredientes desenhadinhos e o passo a passo, desenhadinho também. Deu para ver, né? Tô vendo, então. Aí eu procurei uma designer, na verdade, eu precisava de uma designer gráfico. Eu tenho uma amiga muito querida, muito talentosa, que é a Camille, que é quem Camila. eu fiz o primeiro contato, e ela abraçou o meu projeto. Falou assim, Ju, sensacional, vamos fazer. E Boa. ela foi a responsável pelo designer gráfico, assim, do livro. Sim, coisa linda. Porque ficou muito bonito mesmo, muito bom Ficou gosto. lindo, né? Ficou lindo. Ficou. E aí, desde da primeira vez que a gente sentou até o livro sair, foram quase 2 anos. A gente No, lá sentando. É longo porque cada desenho precisava ter um padrão para ser em todas as receitas. Então a gente imagino. precisou escolher desenho por desenho, né? Sim. Assim, cada figurinha a gente tinha que escolher. E é muita coisa. Não é uma coisa pensada, opa, vou fazer e vai Não sair é um livro amanhã. não é um livro simples. E como eu não queria muita parte escrita, eu queria muita figura para as crianças terem essa autonomia, foi o que foi demorado, assim, né? Para a gente Entendi. chegar onde a gente chegou. Então, a gente sentou e aí a gente foi bolando Foi o fazendo a livro, montagem. fazendo a montagem. E aí depois a gente fez as fotos e tal, né, de todas as preparações. Eu fiz todas as receitas, tiramos foto e tal, para a gente poder colocar no livro. Entendi. Nossa, mas eu só sei que assim, quando eu vi o livro, eu fiquei encantado, porque estava muito bonito mesmo. Eu até brinquei com. Eu até mostrei esse livro para uma pessoa, e a primeira reação da pessoa foi: nossa, eu quero dar um para minha sobrinha. Porque, Ah, porque assim, a pessoa ficou encantada com o livro. Então, assim, eu acho que você chegou no objetivo que você queria. é. Assim, eu fico super feliz de também ter participado indiretamente. Juliana, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, que é o Uhum. seguinte, me surgiu aqui agora, que você me falou que fez todo o projeto, tudo foi pensado para criança.
Você chegou a fazer alguma pesquisa de metodologia para poder fazer essa adaptação? Como que foi? Você testou com seu filho? Como que foi toda essa etapa para chegar nesse e-book? E depois a gente vai falar da parte de transformar o e-book em um livro mesmo. Em um livro. Então, Luiz, na verdade, toda a metodologia eu desenvolvi durante essas aulas ao vivo que eu fazia pelo Google Meet com as minhas crianças. Entendi. Então, logo depois da aula, os pais me mandavam fotos das preparações das crianças, me mandavam vídeos das crianças cozinhando. Então, eu conseguia ver ali aonde eu precisava melhorar nas aulas. Assim, ou ir um pouquinho mais devagar, ou conseguir colocar 2 etapas ao mesmo tempo, abrir o microfone para as crianças poderem falar comigo, porque nessa época da pandemia, né, que a gente estava muito em casa, as crianças tinham muita necessidade de falar. Imagino. Então, eles me contavam casos durante a aula que não tinha a ver com a receita, mas que eles queriam, falar assim, tia Ju, você sabia que o meu cachorrinho caiu do sofá? E a gente parava a aula e escutava. Que legal. Uma criança. Então, assim, a gente foi criando um jeitinho, né? Um vínculo e um jeitinho nosso ali das aulas. E eu percebia que as receitas tinham que ser rápidas, porque criança, ao mesmo tempo que elas estão ali ligadas, de repente elas desligam e não querem mais fazer. Né? Assim, o foco delas não dura muito tempo, então tinham que ser transmissões muito rápidas, receitas muito simples, não pode ser uma receita que tem muito passo a passo, porque elas se perdem no caminho e perdem o interesse. Então, assim, as receitas têm no máximo 6, 8 passos até a hora de entrar no forno. E o mais importante, que eu frisava durante as aulas, que o pai ou a mãe ou um adulto tinha que estar na cozinha com a criança. Ela não pode ficar na cozinha sozinha. Entendi. Prezar pela segurança, né? Pela segurança. E aí, indiretamente, que não era a minha intenção na época, mas eu vi que fez muita diferença, é que como a gente precisava ter um adulto por perto, o vínculo entre pais e filhos estreitou. Eles criaram laços que eles cultivam até hoje. Até hoje eu tenho mães que me mandam mensagem que eles criaram o hábito de fazer um bolo aos sábados de manhã com o filho. Olha que coisa boa. Nossa, que fantástico. Então, assim, não era a intenção, mas criou esse hábito. Então, as crianças criaram laços entre pais e filhos, né? Pais e criança, muito, muito fortes. E isso, eu falei assim, gente, isso eu tenho que pôr lá no meu livro. Sim, sim. Nossa, que fantástico. Ô, Juliana, então a gente pode falar que a gente fechou essa etapa do e-book. Isso. E da onde que você tirou a ideia? Opa, já que veio o e-book, eu quero transformar ele em um livro físico. Por quê? Como? Conta pra gente. Opa, já era o objetivo, não era? Você quis simplificar, quis melhorar? O que você pensou para transformar em físico? Em físico. Então, aí veio o projeto do e-book. Falei, ótimo, vamos colocar isso na internet. Já que o mundo estava tão digital na época, né? Exato. Tudo era online, tudo era... Então, vamos fazer um e-book. Fizemos o e-book, lançamos o e-book e tal. Só que eu falei assim, gente, meu sonho de vida sempre foi publicar um livro. Exato. Sempre foi. Eu assim, era um sonho. Tanto que o livro era mais para uma realização pessoal. Sim. Do que o livro em si. Falei assim, meu sonho é ter um livro. Imagino. Só que aí, quando eu comecei Aí eu falei com a Camille, falei, Camille, vamos transformar esse e-book num livro físico. Ela, nossa, Ju, muda tudo. Porque muda diagramação, muda tudo. Muda falei, não, mas bastante. vamos. E aí eu falei assim, não, vamos, porque é um sonho meu. Quando eu comecei a falar com as pessoas que ia sair o livro físico, todo mundo falou assim, gente, tô aguardando
ansioso pelo Coisa livro, boa. porque durante a pandemia as aulas foram tão legais que eu quero ter esse livro lá em casa, porque eu gosto muito dessa parte do papel, sabe? Você poder levar o Sim, livro para a cozinha, abre a página, a criança coloca ali do lado e vai seguindo passo a passo sem precisar de uma tela de computador. sim. E isso eu Então, acho aí, importantíssimo. então assim, para ter o contato com o livro, né? Porque a gente está tão preso na era digital, é tanta tecnologia, assim, mas e o papel? Eu acho tão importante a gente ter, né, esse resgate do livro no papel. E aí a gente Sim. fala assim, vamos lá. Aí eu conversei com a Adriana Barbosa, que é uma escritora também. Adriana, maravilhosa É, ela. ela publicou até um livro pela editora. A editora Sete E Autores, foi eu que fiz a capa dela. pois é, e ela é uma grande amiga minha também. Ela falou assim: Ju, vou te passar o telefone dos meninos lá das Sete Autores. Foi quando eu entrei em contato com o Peter, depois com o Miller. Em seguida, a gente entrou em contato também. Sim. E falou assim: vamos publicar esse livro, vamos embora. Ah, que coisa boa. Eu só sei que quando eu peguei no seu projeto, eu ele estava basicamente pronto. Ele só precisava de Uhum, pequenos ajustes. Não foi uhum, difícil. Foi uma questão mais da gente saber adaptar pequenos pedaços, porque uma uhum. coisa é a tela do computador que aceita tudo, outra coisa é o É, papel que tem características. é. E assim, graças a Deus, dessa migração que a gente fez, deu tudo certo. E assim, quando eu vi seu livro impresso, as cores que faziam a composição, gente, ficou assim, lindo, lindo, lindo. Isso. E aproveitando, ô Juliana, você acha que você cumpriu o seu objetivo, conseguiu passar a sua mensagem através do livro impresso, quando o pessoal bate o olho e fala, gente, era isso mesmo que eu queria? Consegui, Luiz. Assim, quando eu vi o livro impresso, sabe quando você sonha com uma coisa e de repente ela tá na sua mão e fala assim, gente, era exatamente isso que eu queria. Que coisa boa, imagino. É, ficou lindo. Eu fiquei muito emocionada. Quando eu recebi a boneca do livro, né, o primeiro, para a gente Sim, poder fazer os últimos ajustes, naquela hora eu já vi que tinha ficado maravilhoso. Que já era tinha meu cumprido sonho, o objetivo, né? exatamente, meu sonho materializado estava ali, na minha mão. Foi. Imagino. Ô, Juliana, aproveita e mostra mais uma vez a capa para o pessoal ver, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer comprar, muita gente vai querer ver, muita gente vai querer dar uma folheada. É. E Juliana, a gente está chegando no finalzinho, mas eu queria que você me respondesse uma última pergunta, que é o seguinte: Uhum. esse livro, você acha ele aonde? É, e vai ter lançamento? Como que tá hoje a situação do projeto? Então, Luiz, mais uma ótima notícia, assim, que eu fiquei muito feliz em contar. A gente vai fazer o lançamento do livro na semana que vem, dia 6 de maio, Sim. lá na escola onde eu trabalho. Inclusive, vai estar aberto para todo mundo que quiser ir Se você lá, me quiser, dar um você pode passar o abraço. endereço. Se quiser, pode Pode? passar. Pode ficar à vontade. Na escola Arte e Alegria, é onde eu dou aula também. Eu dou aula presencial lá, eu sou professora de culinária da escola. E aí eles abriram gentilmente as portas para mim, para fazer o lançamento do livro. Então vai ser no sábado, 9h30 da manhã, até às 11. A gente vai fazer um piquenique de lançamento desse livro aqui em Nova Lima, onde a escola funciona. Ótimo. E aí, a gente tem o livro disponível na leitura, todas as Boa, leituras. coisa Ai, que boa, alegria. Fiquei tão né? feliz com essa parte, Luiz. Imagino. Nossa, meu, É, eu tô doida para chegar lá e ver meu livro lá dentro da leitura. Então, eu só sei que todo autor que lança um livro e vê ele em outro ambiente, tirando o nosso,
Nossa, é uma sensação tão boa. Por exemplo, eu que trabalho em algumas obras, sempre quando eu dou uma passeada no shopping, eu já corro logo na leitura, nos pontos de venda, só para dar uma namorada. Eu fico brincando que eu dou uma namorada naquele espaço, porque eu acho fantástico, fantástico. Mas Eu que tô bom, doida para ir lá e imagino. ver o livro disponível na leitura, então ele em breve vai estar em todas as leituras. Ótimo. Pode comprar pelo site da editora Ok. também, vai estar disponível. Sim. Direto comigo. Ótimo. Na escola, Se comprar direto com você, tem direito à assinatura? com certeza Autógrafo? vai ser um carinho enorme poder fazer uma dedicatória para as crianças e Bacana. pode mandar o nome das crianças para mim também. Eu faço a dedicatória, mando o livro. Vai Não, ser um prazer enorme. perfeito. E eu estou procurando outros pontos de venda para a gente distribuir em Nova Lima também, em Belo Horizonte. Aí a gente Ótimo. vai ver quando é que a gente consegue Não, colocar. beleza. Qualquer coisa a gente bota na descrição desse vídeo alguma Uhum. informação a mais para complementar isso. Eu só sei que assim, estou muito feliz com o resultado do projeto, estou muito feliz com o lançamento, porque sempre quando a gente vê um autor tirando um projeto da gaveta, eu acho que isso é muito bom. Todo mundo sai ganhando, porque É verdade. são projetos que começaram pequenos e depois tomam uma proporção tão grandiosa. Eu acho isso tão fantástico. Exatamente. Juliana, muito obrigado pela participação. Fico muito feliz Muito por obrigada, ter te Luiz. entrevistado. Espero que esse seja o primeiro. Espero que eu te faça mais uma ou duas entrevistas falando de novos projetos. E Luiz, eu queria contar, porque a gente não para nunca, né? Então, Sim. mais um projeto que eu estou lançando logo Opa, com esse livro. Pegando aqui atrás do livro, deixa eu pegar aqui, peraí, dentro do livro, na última página, opa. tem um Tem QR QR Code Code. aqui. Sim. Esse QR Code, o que é? O projeto veio do e-book, foi para o livro físico e agora tem um curso online das Olha, aulas de culinária. Todas as receitas que estão aqui no livro estão gravadas e quem adquirir o livro pode, né, pelo QR Code, pode comprar o curso e cozinhar comigo, porque todas as receitas estão gravadas em vídeo. nossa, que chique. Que coisa boa, gente. Ó, o A projeto gente só gravou encorpando. só crescendo, né? Exatamente, que coisa boa. Ó, que notícia Então a gente maravilhosa. tem o Mini Chef, culinária infantil, curso online, onde as crianças têm todas essas receitas que estão no livro. É só acessar pelo Pelo QR curso Code, e sim. podem cozinhar direto comigo, Ótimo. seguindo o vídeo. Não, perfeito, ô, Juliana. Fico muito feliz. Ó, que coisa boa. Ô, Juliana, Muito muito bacana, né? obrigado pela sua participação. Que eu fico muito feliz quando eu vejo o projeto crescendo, quando o projeto ganha esse tamanho. Que coisa boa. E tem alguma mensagem para deixar aí para o pessoal, antes da gente dar tchau? Gente, uma mensagem que eu deixo. Cultivem o seu tempo com seu filho, crie situações, crie momentos com eles, porque isso fica na memória para sempre. Imagino. E, gente, muito obrigado pela participação desse episódio hoje. Ju, muito obrigado pela sua participação. E, gente, até a próxima. Obrigada, gente.